Retomando aqui a nossa coluna, a gente fala hoje sobre política agrícola, do ponto de vista da segurança alimentar, o que os candidatos devem observar, o que eles vêm demonstrando que pensam sobre isso, professor. É um dos gargalos da população brasileira, a gente sabe, infelizmente, estamos de volta ao mapa da fome. Então vamos com esse assunto, por favor. Pois é, Rafael. Note, o problema da fome, assim como do analfabetismo no Brasil, são problemas seculares, né, que vêm de há muito tempo, e depois de alguns esforços, né, meritórios, o país havia saído dessa situação. E agora retorna ela com cerca de 33 milhões de pessoas passando fome e outras 125 milhões sem poder comer todos os dias, além de ter havido uma queda substantiva na possibilidade de consumo de carne. Então, nós temos uma situação gravíssima que afeta a nutrição de parte significativa da população trabalhadora, fundamentalmente, do país, porque há algumas camadas que não padecem desse tipo de dificuldade e de necessidade. Quer dizer, diante de um quadro desse, o que me parece ser muito importante avaliar? Primeiramente, a situação em si, quer dizer, esse quadro, né, estatístico acerca da insegurança alimentar revela a necessidade de políticas que são específicas. E essas políticas específicas têm a ver não apenas com redução do custo da cesta básica, mas também com a necessidade de articulação disso com melhoria das condições salariais do conjunto dos trabalhadores e mais ainda, que esse é o tema central de que a gente está tratando hoje, com políticas cuja finalidade seja fundamentalmente suprir essas necessidades alimentares da nossa população. Quer dizer, é importante, portanto, que os candidatos digam como é que eles enxergam uma política agrícola cujo fim seja melhorar as condições de vida e de nutrição dos trabalhadores. O que nós vimos assistindo ao longo dos últimos anos, principalmente, é um olhar, uma forma de olhar, de conceber o país como um país produtor de determinado tipo de matéria-prima, que são as commodities, não é? Com a finalidade de exportá-las. E um desincentivo à produção de alimentos que é feita predominantemente pela agricultura familiar. Em outras palavras, se nós necessitamos de superar de novo esse problema, não há meio de fazê-lo apenas com, digamos assim, dando alimento ou criando restaurantes de baixo custo. Na verdade, há a necessidade de um investimento maior do poder público, um incentivo maior à produção da agricultura familiar e mais, a produção de alimentos que não tenham em si, que não carreguem em si, mais doenças. Por que eu digo isso? Porque também nos últimos anos foram liberados vários agrotóxicos, né, que terminam por colocar na mesa dos trabalhadores, aqueles que ainda podem se alimentar, não apenas alimentos, mas também tóxicos, produtos tóxicos que os levam a adoecimento e certamente colocam pressão depois sobre o sistema de saúde, não é? E sobre, levando-os inclusive a ter que consumir mais remédios. Então vejam, é um problema que aparentemente é pontual, mas ele tem conexão com o modo de usar a terra do país, quer dizer, deve-se usar mais e de modo mais racional a terra para a produção de produtos agrícolas ou não? Deve-se concentrar a produção, como vem sendo feito hoje, na produção de commodities como soja, arroz, carne de gado para exportação, não é? E isso sempre precedido de exploração madeireira, que é uma exploração que também leva à deterioração ambiental, na degradação ambiental. Quer dizer, é um problema que articula, que para ser resolvido, articula uma série de políticas, não é, que estão completamente abandonadas no país, ou vêm sendo abandonadas nos últimos anos, mas esse abandono não é aleatório, quer dizer, é um abandono que é acompanhado de um alto investimento e priorização em outras atividades econômicas, em outros tipos de produção, e que tem
deixado a população brasileira, uma parte para lá de expressiva da população brasileira, exposta à própria sorte. E quando essa população é considerada quase como se fosse uma população de servos, não é? O ministro Paulo Guedes, por exemplo, num certo momento, disse que uma forma de combater a fome seria a de que os ricos que podem, ou aquelas pessoas que podem se alimentar em restaurantes, usassem esses restos para alimentar quem não tem. Nós já vimos acompanhando situações de pessoas lutando para conseguir ossos para fazer sopa ou para ter alguma esperança, digamos assim, de consumo de proteína. Então, uma situação que precisa ser enfrentada de maneira sistemática, mas com vistas a melhorar as condições de vida daquelas pessoas que estão sofrendo, e não de promover o enriquecimento ainda maior daqueles que, na verdade, nunca experimentaram essas necessidades, né, e parecem pouco preocupados com elas. Professor, você falou agora da questão da agricultura familiar, né, que acaba sendo deixada de lado nessa luta contra a fome, e isso me lembrou uma cobertura que eu fiz aqui no Amazonas mesmo, e não é raro ver isso acontecer, né? O poder público não otimizando, não aproveitando a produção local para abastecer a própria cidade. Eu fiz uma reportagem, eu não me recordo agora a prefeitura, qual era, de qual cidade, mas havia uma grande polêmica, porque a prefeitura de uma determinada cidade do interior aqui do Amazonas estava contratando uma empresa de Porto Velho para abastecer as escolas da cidade com carteiras de madeira, sendo que o município tinha um polo moveleiro muito forte, ou seja, você deixava de prestigiar a população local, de financiar o trabalho dos produtores locais para contratar uma empresa de Porto Velho. Logo depois foi, inclusive, alvo de investigação se havia algum tipo de ligação escusa com a empresa lá de Porto Velho, enfim. Mas é isso, né? Isso mostra muito o que é, infelizmente, o poder público aqui no nosso Brasil, né? Infelizmente, a gente vê outros interesses à frente do desenvolvimento da própria população local, né? Isso mostra bastante. Sem dúvida, Rafael. Note que é sintomático, né, esse fato que você relatou. Quer dizer, nós, particularmente no Amazonas, experimentamos essa profunda dependência em relação à dinâmica da Zona Franca de Manaus. Quer dizer, por que não se imaginam, formulam propostas, adotam-se políticas vinculadas à produção, ao aproveitamento da produção da agricultura familiar no alimento escolar? Porque isso já aconteceu e esse programa vem sendo abandonado pelos governos estaduais, municipais e federal. Né? Por que não retomar isso? Por que não procurar fortalecer essas cadeias produtivas que não são necessariamente aquelas que geram grandes lucros para determinadas empresas, mas são aquelas que conseguem assegurar tanto renda quanto melhoria da nutrição e avanço no sentido de uma segurança alimentar para uma porção maior das pessoas. Essas são perguntas que aqueles que estão no exercício do poder deveriam responder, mas aqueles que postulam, né, exercer funções públicas deveriam também formular e apresentar as suas propostas, porque isso é decisivo não apenas para a economia entendida como um conjunto de agregados econômicos, mas para a economia entendida como o conjunto de atividades que cria condições para as pessoas todas viverem melhor, viverem dentro de condições razoáveis de cidadania.